Olá, pessoal, boa noite. São 21 horas em ponto, segunda-feira, dia 14 de setembro. Olha nós aqui tentando se conectar. O Insta aqui está comunicando a todos os meus seguidores. A Paula foi a primeira a adentrar. Boa noite, Paula Fernanda. Vamos lá esperar mais algumas pessoas serem comunicadas de que já estamos aqui ao vivo para iniciar este tema bombástico, que parece um tema simples. Oi, Babi! Babi sempre presente nas minhas lives. Um beijo, meu amor. Gislaine, vamos lá. Paula, Babi, Gislaine, vai convidando a todos aí, amigas. Encaminha aí hoje. Manda um aviãozinho aí, tenta convidar o máximo de pessoas possível para a gente alertar sobre a importância deste tema para os relacionamentos conjugais. Falar de infidelidade financeira ou traição financeira, enfim. Oi, Silvia, encaminha aí, convida algumas pessoas. Vamos dar uns coraçõezinhos aqui para Bianca. Vamos aguardar mais um pouquinho, enquanto vocês vão comunicando às pessoas que nós já estamos aqui. Oi, Cá! Tá tudo bem por aí, queridona? Érica! Manda aí pro pessoal da CIP, Érica, pra gente começar essa live aí bastante animadora. Um tema que parece não ter importância nenhuma, mas olha, já vou adiantando aqui para vocês. Vocês acreditam que as pesquisas informam que o terceiro grande motivo de tantas separações conjugais está associado à traição financeira, enganar o cônjuge em relação a dívidas, caixa 2, contas de cartão de crédito e assim vai? Começa com algumas coisas escondidinhas, mínimas, básicas e toma uma proporção gigantesca. Está trazendo inúmeros problemas dentro do orçamento familiar. Então, é um assunto que eu posso dizer para vocês, até assim, dentro de um consultório clínico, muita gente sofrendo deste mal, muitos casamentos indo por água abaixo por conta de dívidas, contas e contas e contas, das quais o parceiro ou a parceira de fato não sabiam. Vamos lá, espero que vocês já tenham convidado algumas pessoas. Vão mandando aí para mim, fazendo um favor, o convite de que já estou ao vivo. Porque olha só, gente, até aqui em casa, eu tô aqui na sala e nem o maridão não entrou ainda. Acho que não viu que eu tô ao vivo. Ai, Gislaine, manda um oi aí pro seu amigo para ele entrar lá, para ele assistir. Bom, pessoal, vamos começar a aquecer o nosso encontro? Muitas vezes, eu já até participei do programa Super Útil que tinha antigamente, depois se tornou Band Mulher, aqui em Presidente Prudente, e uma das minhas participações foi exatamente falar sobre esse tema, traição, né, infidelidade financeira. Na época que eu recebi esse convite, foi alguns anos atrás, porque eu já fui lá tantas vezes, eu nem me lembro. E realmente é um assunto de suma importância no cenário em que a gente está envolvido agora. Nós estamos inseridos numa era de puro capitalismo, uma concorrência acirrada, gastos elevadíssimos para a própria qualidade de vida e sobrevivência, atrelado a um cenário que tanto cobra um campo estético. Então, o que acontece? Oi, amor! Até que enfim você entrou, já tô ao vivo há um tempinho, tive que pedir para te chamar aí. Vamos lá, Luana, Everton, mande aí que já estamos ao vivo. Então, vamos lá, gente. Vamos aquecer o nosso negócio, agora eu não vou mais interromper, ok? Quem tá acostumado com as minhas lives sabe que eu começo a falar e não paro mais. Então, vamos lá, porque já tá tarde, segundona, já deve estar todo mundo meio cansado. Pessoal, quando a gente fala de infidelidade financeira,
A que a gente se refere? A gente se refere a tanta coisa. Então, nós podemos concluir como algo muito grave, muito sério, coisas que começam pequenininhos e vão tomando proporções gigantescas que vão fugindo do controle. Como, por exemplo, a gente escuta muito crítica, principalmente quem é do sexo feminino, né, nós mulheres, a gente escuta a crítica de que a gente sempre esconde e mente e fala que aquela roupa já é super velha, que aquela roupa a gente já tem há muito tempo, né, ou que a gente comprou numa promoção. Por que será que as mulheres começam a adotar comportamentos dessa natureza em relação aos seus companheiros? Nós podemos pensar em vários contextos que estão associados a esse comportamento clássico. Primeiro, ou porque a gente recebe muita crítica, né, por parte dos homens, então os homens estão sempre se incomodando com as compras, com o consumismo feminino, ou porque a mulher, na verdade, né, essa companheira, também não se deu conta dessa necessidade que ela tem excessiva de fazer compras. Então, a gente precisa, primeiramente, analisar, assim, como é que anda essa relação a dois, né? O que de fato faz com que essa mulher supra uma demanda de vazio que ela tem interna, com essa necessidade de consumir, essa necessidade de comprar para sentir-se bem, para sentir-se feliz e alegre em alguns momentos curtos da sua vida. Então, a primeira grande análise que precisa ser feito é essa: o que me leva a esconder do meu companheiro, a esconder do meu marido, que situações como essa me geram sensação de bem-estar? Por que muitas vezes a pessoa dentro dessa relação, ela não consegue se sentir à vontade e confessar sobre características que a deixa com a sensação de satisfação? Então, ela talvez já é a primeira a ter algum problema do tipo: eu não me sinto à vontade porque já sinto culpa, porque tenho consciência de que estou gastando a mais do meu orçamento. Essa é uma condição. Então, já sabe que não tem argumentos e condições de realmente confessar que comprou 2 pares, 3 pares de sapato, 2 blusas, 3 blusas, enfim, e qual o valor real que pagou. Porque tem essa consciência de que realmente vai receber uma crítica e que esta crítica, de fato, faz sentido para ela. Então, ela já tem uma dificuldade de confessar as suas limitações, de confessar as suas compulsões, de confessar a sua demanda de vazio e uma necessidade, muitas vezes, de se sentir completa ou de se realizar e atingir um grau de satisfação respaldada neste comportamento da qual ela não tem condições de sustentar e de manter. Então, ela vai denunciar 2 fragilidades. Primeiro, essa fragilidade emocional, essa fragilidade com uma necessidade compulsiva. Segundo, uma fragilidade que ela denuncia de alguém que não sabe administrar as próprias finanças e que não faz projetos e programações de investimentos. E terceiro, ela mostra uma fragilidade que inicialmente pode não trazer ainda um problema sério dentro de uma dinâmica familiar. Mas dependendo da proporção que isso toma, então vamos imaginar um cartão de crédito que não conseguiu ser pago a fatura por completa, aí só paga a fatura mínima, aí continua só, vai se enrolando, porque a gente sabe que os juros de um cartão de crédito é os juros mais excessivo que existe, e ele vai virando uma bola de neve, e automaticamente é uma forma de denunciar também uma desorganização. Então, peraí, eu sou dona do lar, né? Essa mulher, ela faz parte de um cenário família, em que ela tem que mostrar competência e capacidade de administrar as suas condições familiares e ela denuncia que ela não é capaz de fazê-lo. Então, nós temos essa situação. Nós temos uma situação também, que até foi uma pesquisa que foi feita pelo G1, em que denuncia neurocientificamente mesmo que a maneira como a mulher resolve problemas e a maneira como o homem resolve estratégias de negócios e de problemas já é diferente. Porque a gente realmente, neurologicamente, atrelado aos contextos afetivos e emocionais, a gente funciona diferente do homem. Então, a gente tem habilidades específicas neurais que realmente funcionam com estímulos
né, e emite respostas ao meio diferente do homem. Então, veja bem, até nessa condição de gastos e de compras. A mulher, ela tende a se satisfazer, a se realizar de uma maneira mais simples. Então, as mulheres, elas consomem sim muito mais, elas são bem mais consumistas, isso já foi comprovado, porém, ela consome itens muito mais em conta, muito mais barato do que os homens. Então, as mulheres, elas gastam com enfeitinhos da casa, decorações, com roupa, com sapato, com perfume, enfim, com objetos dessa natureza. Enquanto que o homem, ele consome mais rapidamente, porque ele já pesquisou, enfim, então ele já vai com um foco muito mais objetivo do que a mulher, que fica muito mais tempo dentro de uma loja consumindo, olhando, analisando e tendo certeza. O homem não. O homem já vai muito mais específico. Porém, os objetos que o homem compra, o valor atribuído a ele é muito superior aos objetos que as mulheres compram. Então, por aí a gente já vê as diferenças de natureza entre o sexo feminino e o masculino. Então, enquanto que o homem vai lá e compra um celular, ele compra equipamentos de informatização, eles compram em lugares que são materiais para ferramentas, por exemplo, ou de acessórios para carros. Então, os gastos masculinos são muito mais caros, né, do que os gastos femininos. E o homem, muitas vezes, também acaba tendo alguns excessos de atitudes e que configuram, perfume também, né, William? E que configura também algumas fragilidades, algumas necessidades também de se recolocar, de se sentir realizado, uma necessidade muitas vezes da falta desse diálogo, dessa compreensão por parte da companheira, que pode ser alguém muito mais econômica. Aí a gente se esbarra nas diferenças de subjetividade, nas diferenças de valores, nas diferenças de princípios e de grau de satisfação. Então, nós temos muitos discursos que a gente acaba escutando, né, dentro do consultório psicológico, assim, mas eu poupo, ela não poupa. Então, a gente precisa analisar como que é esse acordo dessa relação, tá? Como que essa relação conjugal, ela tem feito esse contrato. Porque a gente escuta de tudo. Tem casamentos em que a individualidade é mantida. E é sempre mantida. Então, assim, olha, você faça o seu orçamento e eu faço o meu orçamento. E dá certo assim. Existem situações em que a gente vê até 3 orçamentos acontecerem dentro de uma dinâmica familiar. Ela com o dela, ele com o dele e o orçamento da família também dá certo. Existem pessoas que nem sabem quanto que o companheiro e a companheira ganham. Mas não traz problema para essa dinâmica familiar, porque as contas estão todas em dia e os projetos de família estão sempre sendo atingidos. Agora, se torna um grande problema, que se torna uma traição financeira, é quando o outro não é comunicado sobre a real situação. E ele não tem noção da proporção que aquele endividamento está levando e que vai respingar no seu companheiro, na sua companheira. Então, aí se torna traição. Então, existem algumas infidelidades que, como eu coloquei aqui no começo, que acontecem, mas sem grandes prejuízos, tá? Que é as fragilidades, que a pessoa não quer ir lá e contar, e fiquei super feliz, eu adorei essa roupa, ela caiu super bem em mim, eu tava precisando, minha autoestima não tava legal, eu fui lá e comprei. Isso é um episódio. Ou exemplo, você não pagou o cartão de crédito ontem, vai pagar com juros. Então, assim, é um episódio que, para evitar uma briga, uma discussão, às vezes a pessoa prefere ir lá e pagar aqueles juros de 30, 50 ou 100 reais, né? Uma vez na vida, ou 2 vezes, quando acontece. Mas ela não conta para o seu parceiro ou para a sua parceira, porque ela conhece com tamanha propriedade o seu companheiro ou a sua companheira que ela acha melhor evitar desgastes. Então, o que a pessoa faz? Ela se cala e resolve o problema, arca com essa responsabilidade, com esse prejuízo, mas o que a gente tem que tomar cuidado é quando esse prejuízo ele começa a interferir nessa dinâmica. É um filho que fica doente, é um remédio que você não tem. É o dinheiro que você não tem condições para comprar um remédio. Aí começam a surgir os problemas. Ou quando foi feito um orçamento para essa família, né, que ficou esperando um ano inteiro para fazer uma viagem, e aí, de repente, aquela execução que ninguém esperava apareceu na porta da sua casa e colocou em risco todo esse planejamento familiar,
trazendo, né, uma devastação dentro deste âmbito familiar. Então, aí começam os grandes problemas. Então, o que é ideal para que a gente faça planos de maneira bastante sensata? Primeiro, a gente se conhecer mesmo. Então, cada um precisa saber falar de si para poder ter condições, né, dentro desse relacionamento, dentro dessa relação conjugal, dessa relação afetiva, o que quer que ela seja, a partir do momento que esses dois têm responsabilidades, dizer o quê? Abertamente. Olha, eu ganho tanto, eu não tenho condições de arcar. Eu atendendo esses dias um casal, aconteceu uma discussão dessa no setting terapêutico, porque um tem muito mais condições do que o outro financeira. Então, assim, mas isso tem que ficar muito claro. Olha, eu não tenho condições de oferecer isso para você ou de te corresponder dentro desta condição e desse habitual, né? Dentro desse padrão de vida que você tem. Mas a partir do momento em que isso fica claro, em que isso é conversado e que tem o diálogo e são feitos acordos e as trocas, não está fadado ao fracasso. Ninguém aqui está dizendo que para um casamento dar certo, todo mundo tem que ganhar bem. Não é isso. Mas os pingos nos is precisam ficar bem claros. O que precisa ficar muito claro é que todo investimento que se faz enquanto um orçamento familiar, ele tem que ser feito a dois. Ou no mínimo, o parceiro ou a parceira precisa saber do que está acontecendo, precisa estar ciente dos riscos que está se tomando, para depois não dizer, olha, eu fui enganado, olha, eu fui traído, você me traiu, meu nome agora está sujo por sua causa, olha, eu estou endividado por sua causa, eu não consigo pagar as minhas contas porque você... Então, isso aqui não pode acontecer. Então, a partir do momento em que as pessoas classificam, né, questões simples, fundamentais e necessárias para um prosperar, para uma construção, organização em família, planejamento, é impossível termos problemas. Porém, sabemos que muitos dos problemas começam com as insatisfações. Então, esse é o X da questão aqui dessa live. O que leva as pessoas a não serem fiéis financeiramente é muito complexo. O que levam as pessoas a não ter coragem de assumir para o outro quem realmente são, o que gostam, são as propagandas enganosas. Então, o que a gente vê é que no começo de um relacionamento tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você está sempre bem, você se apresenta com desejo, com vontade, com escolhas. Então, os encontros são lindos, os encontros acontecem num jantarzinho, numa boate, num restaurante, num barzinho, num happy hour, né? Todo mundo bem vestido, bem organizado, bem apresentável. E aí depois para manter tudo isso? Então a gente vê até nesses sites aí de relacionamentos, né? Tanta propaganda enganosa. Então assim, as pessoas já assumem papéis e posturas daquilo que não são. As pessoas já apresentam aquilo que sabe que é o que o outro quer receber. Então, a gente precisa urgentemente, né, nas nossas relações humanas, nas nossas relações afetivas, nesse cenário, sociedade, começar a assumir papéis e fazer resgates fundamentais de valores essenciais e nobres. Valores de dignidade, de caráter, de ética. Então, e não é o que a gente vê. Mas aí, é culpa só daquele sujeito que mente, que esconde? Não. O outro também, ultimamente, só tem encontrado isso. Esses dias atrás, uma cliente me falou sobre um filme que confesso que eu nem tinha ouvido falar, que é aquele 365 dias. E aí eu fui assistir esse filme sugerido por essa cliente. Gente, vocês já viram que 50 Tons, esse daí, 7 Semanas e Meia de Amor, que é super antigo. Qual é o cenário? Qual é o contexto que é apresentado? De alguém extremamente poderoso, de alguém muito bem economicamente, financeiramente e que oferece tudo do bom e do melhor, resumindo.
Por que tem tanta audiência assim? Tá? É por causa das cenas quentes que tem esses filmes? Ou é por causa do que ele representa? Então, o que esses filmes, 365 dias, 7 semanas e meia de amor, né? O que 50 tons, o que eles ilustram? Tudo aquilo que as pesquisas são claras. Que toda mulher espera encontrar o que nos homens? Segurança financeira, proteção, carinho, que ele tenha muito tesão e atração por ela, e por aí vai, certo? Isso é real? A gente consegue pegar todas essas características numa única pessoa? Aí é a hora que a gente precisa pé no chão, realidade. Vida a dois, ela não é fácil, ela é cheia de desafios. Cheia de desafios, tá? E o que precisa ficar claro é o quem sou eu e o que eu busco no outro. E esse outro, ele tem condições de me corresponder? Então, uma pergunta simples que o casal precisa fazer ao outro é a primeira pergunta: o que te faz bem? O que te faz feliz? E às vezes a pessoa descobre que não é fazendo compras o tempo todo. Ela descobre que ela faz compras o tempo todo porque ela não está bem. Ela descobre que ela gasta tanto, certo? Porque ela precisa, né, consumir para sentir alguns momentos de alegria, de euforia, né? Se sentir-se melhor, porque talvez descobre que o parceiro não elogia. O parceiro não faz ela se sentir bela, e ela só se sente bela quando ela vai lá na loja e ela coloca aquela roupa e todas as vendedoras aplaudem e falam: você ficou linda. E quando ela se olha refletida naquele espelho que tem ali na boutique, é exatamente isso que ela vê, um olhar diferente. Então, os relacionamentos, para não chegarem ao pé que chegaram e que andam chegando, porque é o terceiro grande motivo de fim de relacionamento, é a traição financeira. É esse despropósito, essa desorganização em relação a projetos, em relação a finanças, em relação a investimentos, em relação à segurança da família, proteção. Porque a gente sabe que muitas vezes também é necessário. E o dinheiro, às vezes, salva muitas vidas. E nós sabemos disso, não é mesmo? Então, assim, este encontro de hoje, eu queria trazer esta reflexão. O que tem se resumido esse consumismo? Porque tantas pessoas têm se tornado consumistas demais, ao ponto de que, se não consumirem, chegam a suar frio. Se não consumirem, chegam a ter tremedeira. O corpo já começou a denunciar. É uma necessidade descontrolada. Essa pessoa já está precisando de ajuda. Essa pessoa, na verdade, está precisando levar bronca. Ela não está precisando levar crítica, ela precisa de ajuda. Agora, o que leva, muitas vezes, algumas pessoas a entrarem nos relacionamentos já escondendo, fazendo esse caixa 2. Tá? Já dando a entender assim, eu não vou compartilhar com essa pessoa as coisas que eu tenho, que eu já tinha, ou que eu tenho, ou que eu estou adquirindo. Gente, já está fadada ao fracasso, porque o inconsciente, ela mesma já está se sabotando quando ela diz: vai que não dá certo nessa relação. Vai que a gente se separa lá na frente. Como que um relacionamento desse pode ter futuro? Como que um relacionamento desse pode ter sucesso? Se você não tem coragem de compartilhar com o seu companheiro, com a sua companheira, ou com quem quer que seja a sua relação a dois, certo? Quem é você? Ela não tem como ter sucesso. Você já determinou que ela vai fracassar quando você já entra nesse relacionamento dizendo: vai que não dá certo, eu não vou dividir minhas coisas com ninguém. E essa pessoa que é tão apegada a coisas materiais a esse ponto, ao ponto de não querer dividir nada com ninguém, certo? Ela não tá preparada nem para construir uma família. Porque quem diria ter constituição familiar? Quem diria ter filhos? Porque quem aqui tem filhos, tem bastante gente aqui que tem filhos, tem gente que não tem, né? Por inúmeras razões, por opção, enfim, cada um é cada um. Mas quem aqui tem filhos sabe disso. Sabe quanto a gente abre mão pelos filhos. Quanto esse padrão de qualidade de vida nossa cai para oferecer as coisas para os filhos. E essa pessoa que não consegue oferecer nem para o amado, nem para a amada, porque ela não consegue se desprender,
Ela talvez tenha uma demanda tão grande de traumas, de fracassos, de incertezas, de inseguranças, que ela não consegue oferecer. Ela só cobra, ela só quer receber, porque ela não consegue ser outra pessoa. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Então, essa pessoa também precisa de uma reflexão, ela precisa de um autoconhecimento, ela precisa de um tratamento, ela precisa urgentemente, porque ela não vai bem. Então, olha como as nossas ações, até mesmo de consumo, de compra, de gastos, denuncia tanta coisa no ser humano. Então, o nosso comportamento, às vezes, mesmo que inconsciente, ele está o tempo inteiro denunciando. Ele o tempo inteiro denuncia, né, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, né, as nossas incertezas. E dentro de um relacionamento a dois, a gente precisa saber o que quer. Então, peraí, eu quero ficar com essa pessoa, então eu vou ficar com ela. Eu vou entrar com os dois pés, eu vou fazer tudo o que for possível para ficar com essa pessoa. Quem sou eu para criar barreiras? Quem sou eu para começar já a causar limitações em relação a essa pessoa? Agora, se você tem dúvida, por alguma razão em relação a essa pessoa, então segura o passo. Então, não assuma um compromisso tamanho. Né? Segura o passo. Então, precisa conhecer essa pessoa melhor. Então, peraí, deixa eu curtir mais um pouco essa pessoa. Então, eu vou curtir com responsabilidade, não vou avançar o sinal, não vou construir um matrimônio, não vou construir uma relação realmente de responsabilidade. Né? Então, assim, porque para que serve o ficar? É até uma live que já tá aí agendada, eu nem sei para que dia que é. Silvia, você lembra o dia? Então, assim, tem uma live marcada. Por que a gente fica hoje? Nós vamos falar sobre isso, para que duas pessoas se conheçam antes de assumir um compromisso. Aí começa o namoro, noivado, morar junto, né? Porque agora tem isso, namorido. Aí depois casa, né? Tem gente que nem casa, fica junto, mora junto pro resto da vida. Então, assim, e tem pessoas que se separam, né? Às vezes acham também que conhecia, descobre que não conhecia, que não é feliz e tchau, vamos seguir a vida. Enfim, então, gente, infidelidade financeira denuncia muitas coisas. Denuncia medos, denuncia inseguranças, denuncia que o outro também pode ser crítico demais, denuncia que não estava preparado para essa relação dessa maneira, entrou no conto do vigário, né? Entrou na tal da propaganda enganosa, se iludiu, não sabia o que ia passar, não estava pronto, não tinha maturidade o suficiente para isso. Então, falar de fidelidade financeira, né? É falar de projetos, é falar de organização, é falar de vida a 2, a 3, enfim, construção familiar, tá? Então, a gente precisa estar preparado para este mundo de responsabilidades, né? Porque, de fato, é muito sério e as consequências são mesmo devastadoras. Espero que vocês tenham gostado. Já vou aqui comunicar. Sexta-feira ele está aqui conosco às 7h30 da manhã. Nós vamos fazer uma live juntos, eu e o William Dantas, de Presidente Venceslau. Nós temos uma história de superação de vida. Vamos falar aí sobre a nossa experiência aí de quase morte. E nós dois, né, enquanto prova viva aí de uma segunda chance de vida. Então, esse é o tema, uma segunda chance de vida. Então, essa live vai ser na sexta-feira, né, William? Às 7h30 da manhã, dividindo aí com vocês, né, tudo aquilo que a gente passou e as nossas superações e os medos, os pós-traumáticos e muita superação aí para continuar. E quais foram as transformações de uma experiência dessa? Espero contar com vocês. Muito obrigada pela presença. Um beijo. Eu vi aqui que teve vários comentários, mas foi muito comentário. Muito. Porque as pessoas ficam... Olha aqui, a Silvia já me respondeu. Ficou para o dia 14 de outubro, daqui um mês. Tá? Vai dar tempo aí de eu ficar jogando. Me acompanham no feed. Quem ainda não me acompanha, por favor... Manda um aviãozinho aí, divulgando esse meu trabalho, dá likezinho aí pra mim e vamos acompanhando aí as notícias aí, né, através aí do Instagram, tá? Tenho também o canal do YouTube e muito obrigado, pessoal. Espero poder ter contribuído aí com alguma informação desse bate-papo rapidinho de hoje. A Silvia falou que era pura verdade, vários corações, sábia, sutil, inteligente, obrigada. Bipolaridade, muitos casos de muita pessoa e esse desejo de chamar a atenção, não só dos maridos, dos filhos, enfim, Então, nós sabemos que o transtorno bipolar é um transtorno que envolve quadros depressivos e quadros de muita euforia, de muita ansiedade. E, geralmente, a pessoa que sofre do transtorno, né, afetivo bipolar, do humor, né, é um transtorno do humor
afetivo, que é a bipolaridade. O que acontece? Ela tem uns picos assim de euforia, que muitas vezes ela se sente, se for uma mulher, a Mulher Maravilha. Então ela sai assim resolvendo e fazendo e acontecendo, gastando, consumindo e fazendo projetos que muitas vezes nem foram elaborados, porque ela age com a impulsividade. E as consequências depois vêm, Michele. É isso aí mesmo, por isso que tem que conhecer os parceiros, tem que saber o que acontece, tem que compreender. E se for um problema de compulsão, e se for um problema de bipolaridade, precisa de tratamento, né? Não precisa ficar sendo condenado, né? O William já tinha falado da bipolaridade também aqui. Será que todo ser humano de fato tem um preço? É muito triste, mas tem pessoas que atribuem sim valor, né? Financeiro. Enquanto que a gente deveria atribuir valores humanos, né, William? Mas as pessoas vão lá e atribuem valor material. E é a hipocrisia da nossa sociedade. Tem muitos que usam ainda aquela frase maldita que diz: você é o que você tem. Vamos rever, né, gente? Não dá mais, né? Acho que tá ficando tão claro tudo que tem acontecido nesse cenário, em que a gente é passado cada rasteira da gente, e vem Covid, e vem um monte de doença, e vem aí, você faz uma programação, Deus te tira e mostra, é no meu tempo, não é no seu, enfim, mas as pessoas não entendem os sinais, não entendem o que está acontecendo e ficam insistindo, né, nos erros. Infelizmente é assim mesmo. Você acredita que muitos casos de infidelidade vêm acompanhado desse descontrole de gastos? Já foi comprovado, é o terceiro índice de separação, exatamente por causa da traição financeira. Ai, a mulher começa a beber também, é um outro tipo de compulsão, né, que é esse da bebida alcoólica. Bom, gente, tem muito mais, mas é isso aí. Um beijo, obrigada pela participação e até sexta-feira, 7h30 da manhã.